irmãos, conforme está escrito em Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. E eu quero lembrar você que a nossa festa continua. Hoje, às 18 horas, no nosso culto vespertino, nós teremos a consagração dos novos presbíteros e diáconos, um culto de louvor ao Senhor, de devoção ao Senhor. Então, se você às vezes vem só pela manhã, abra uma exceção, venha hoje às 18 horas, porque é outro momento festivo de muita celebração para todos nós. Efésios, capítulo 3, versos 14 a 21, assim diz a palavra do Senhor. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Vamos ficar aqui, viu, filha, hoje, até o final do culto, tá bom? Pode ficar aí prestando atenção na pregação do papai, bem direitinho. Ninguém diz um amém, pessoal. Fala para o seu filho aí também, ó, presta atenção, ó, lá na frente. Tá? Vamos então agora. Voltando, por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Você já ouviu falar na crise do afundamento? Crise do afundamento. Imagine um lugar como aconteceu um tempo atrás lá em São Paulo, todos os dias, milhares de carros passando por aquela avenida, indo e vindo, pessoas andando, um ponto de ônibus ali sempre lotado. E de repente, uma grande cratera se abre, inclusive engolindo vários carros, matando várias pessoas. Quem estava passando ali, indo e vindo, pensava, está tudo ok, é só a rua. Mas, de repente, um grande desabamento aconteceu. E sabe por que isso aconteceu? Porque num lugar invisível, no subterrâneo, estava acontecendo uma obra que estava sendo mal feita, mal projetada. Então, havia o asfalto, havia a sensação de normalidade, mas o perigo estava ali, no subsolo. A crise do afundamento, basicamente, é quando as pessoas olham para nós e elas não percebem nada diferente. A vida da gente parece que está boa, está tudo caminhando bem, está tudo ok. Mas, de repente, você toma conhecimento de que alguém implodiu o seu casamento, ou alguém destruiu toda uma carreira, aventurando-se em algo completamente diferente e que nem a habilidade aquela pessoa tinha. Ou alguém, por exemplo, às vezes fez coisa pior, atentou contra a própria vida, mas tudo parecia normal. Tudo parecia estar correndo normal. A vida parecia estar no lugar certo. Muitas pessoas estão com o interior extremamente corroído. Mesmo que o exterior parece mostrar que tudo está como sempre esteve. Esse é um grande perigo. É um grande perigo para qualquer um de nós. E a palavra de Deus nos mostra o quão é importante nós cuidarmos daquele aspecto da vida que as pessoas não veem, mas ele está ali. Onde, na verdade, quando não há o cuidado, quando não há o zelo, nós podemos ver toda a vida desabar. As pessoas não observam, mas nós, eu e você, podemos ver os sinais,
de que não estamos bem e que precisamos de algum tipo de mudança interior. O apóstolo Paulo pode ser para nós o grande exemplo de um homem que, passando por tantas e tantas adversidades, ele conseguia se manter de pé. Quando ele escreve essa carta, nós já vimos isso nos sermões anteriores sobre Efésios, ele está preso, ele já tinha passado por muitas e muitas situações, açoitamentos, apedrejamentos, outras prisões, naufrágios, perseguições terríveis, calúnias, difamações. Mas não obstante tudo isso, ele está firme na sua fé, convicto de quem ele era, e mantém-se até o último momento. Tanto é que a gente lê lá em 2 Timóteo, quando ele dá o testemunho na última carta que ele escreveu, que ele completou a carreira, ele guardou a fé e ele estava preparado para enfrentar a morte por causa do nome de Cristo que estava ali se avizinhando. Como nós podemos construir uma condição tal que mesmo as circunstâncias mais adversas não venham nos destruir? Como nós podemos construir uma realidade interior em que nós somos renovados e renovados, e que nós não apenas aparentamos estar bem, mas que nós estamos sendo renovados em Deus para de fato estarmos bem no nosso mundo interior? Aqui o apóstolo ora a Deus por duas coisas, que é o desejo sincero do meu coração que nesta manhã você compreenda e você busque no Senhor. Coisas que nós devemos orar e pedir a Deus. E a primeira destas coisas que aparece nesse texto é que ele ora para que as famílias, objeto do cuidado do Senhor, elas sejam fortalecidas no íntimo. Que os crentes sejam fortalecidos no íntimo do seu ser, com poder. Que poder? O poder do Espírito Santo, por meio, então, desse Espírito que atua, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Senhor, Senhor, fortalece o meu interior. Senhor, fortalece aquele lugar tão secreto, que eu mesmo, às vezes, tenho dificuldade de entender. Senhor, faz isso através do Espírito Santo do Senhor que habita em mim. Senhor, ao fortalecer esse mundo interior, me apresenta cada dia mais o teu Filho. Me faz contemplar o teu Filho, para que a partir disso eu possa vencer as grandes lutas que estão aqui dentro, que as pessoas não veem, não observem, que estão aqui dentro, Senhor. Isso deve ser motivo de oração e de busca. Fortaleça, Senhor, o mundo interior. Porque se o mundo interior, meus amados irmãos, é fortalecido pela graça de Deus, a gente consegue lidar com os aspectos exteriores. Se o mundo interior é visitado pelo poder do Espírito Santo, nós temos força. E o próprio apóstolo, como eu disse, é um exemplo disso. Ele não está dentro de uma prisão murmurando. Ele não está dizendo ali naquela prisão, como assim? Eu servi ao Senhor todos esses anos, olha onde eu vim parar, olha a situação que eu estou. Não, irmãos. Você lê essa carta e você vê um homem que se sente honrado até nas perseguições. E por quê? Porque o apóstolo conheceu Jesus quando os seus olhos contemplaram aquela luz no caminho de Damasco. E naquele lugar, ele pôde perceber para o resto da sua vida a grandeza do Salvador que o alcançou. E ao renovar essa relação, essa percepção da grandeza, da majestade, do senhorio de Cristo, isso
servia como uma fonte renovadora e renovadora sobre o seu coração, que lhe dava forças para lidar com as situações mais terríveis pelas quais aquele homem passou. Eu estou lendo um livro, o nome do livro é Discipulado Começa com Contemplação, é o nome desse livro. E o autor algumas vezes, ele repete a mesma coisa. Ele diz: você se torna aquilo que você contempla. Olha que coisa séria. Você se torna aquilo que você contempla. Quando o apóstolo ora para que o mundo interior daqueles irmãos fosse renovado no poder do Espírito Santo, ele está dizendo isso para que os olhos daqueles crentes pudessem ser abertos continuamente para contemplar o Filho de Deus. Aquilo que era uma certa percepção sobre nossas crianças e adolescentes, hoje é uma constatação. O nível de problemas psiquiátricos que está atingindo a infância e a adolescência é algo assustador, irmãos. E isso está intimamente ligado a uma coisa, a uma mudança na sociedade. A quantidade de tempo diante de telas. Olha que coisa terrível que nós estamos vivendo. Os nossos filhos e filhas submetidos constantemente a quê? A contemplação. A contemplação. Eles estão adoecendo. Adoecendo. Porque você se torna o que você contempla. Muitos e muitos homens, e de uns anos para cá, uma quantidade enorme de mulheres, estão tendo o seu mundo interior destruídos por aquilo que já existe há muito tempo, mas que está agora aí disponível no seu celular, no seu computador, onde você vai, que chama-se pornografia. Qual é o impacto de você saber que você se torna o que você contempla? Mas nós temos uma fonte para que nós possamos ser renovados em Deus. Nós podemos partilhar dessa fonte com os nossos filhos, que é buscar aquilo que edifica, aquilo que nos lembra, aquilo que nos leva ao louvor, aquilo que desperta a nossa mente para a obra de Cristo por nós. Pais, muitas vezes, gastam horas e horas dando aos seus filhos entretenimento, tela, mas às vezes acham tempo demais vir domingo aqui para que os seus filhos contemplem a palavra de Deus. Ah não, para que ficar na EBV? Vamos só no culto. Ah, lá na Igreja Luz é bom porque o culto de manhã termina 1h15. Sua mente está tão carregada daquilo que você tem contemplado, que o seu coração não se volta mais para contemplar aquele que é o seu Senhor e Salvador e contemplar as maravilhas de Deus sobre você. E aí a ansiedade, o medo, a angústia e tantos outros sintomas vão se apoderando de você. A gente precisa orar. Senhor, fortalece o meu mundo interior. Visita esse lugar lá dentro que ninguém pode ver, mas que o Senhor consegue observar nos mais profundos detalhes. Senhor, que o Espírito Santo do Senhor desperte o meu coração para que eu olhe para Cristo. Entende a importância disso? Mas há um segundo motivo de oração, que está muito ligado ao primeiro. E ele continua. Também eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, e aqui entra o papel da igreja, essas coisas a gente não vive só individualmente, a gente vive como povo de Deus, a gente ajuda um ao outro a vivenciar essa experiência. Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede
todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então eu preciso orar: Senhor, Senhor, fortalece o meu mundo interior, mas eu também preciso orar: Senhor, eu não conheço o tamanho, a largura, a profundidade com que o Senhor me ama. Senhor, abre os meus olhos, me dá a experiência de eu compreender o tamanho desse amor. Senhor, eu quero saber o quanto o Senhor me ama. Essas pessoas já eram crentes, mas Paulo está dizendo: eu oro para que vocês tenham as dimensões do amor de Deus em Cristo por vocês. Sabe por quê? Porque quando a gente entende, compreende o quanto somos amados, como isso extrapola toda a lógica humana, e que nós não podemos fazer nada para tirar o amor de Deus, para frustrar o amor de Deus, para arrancar o amor de Deus, ou para conquistar o amor de Deus. Porque no fundo, nós é que fomos conquistados por esse amor. Quando a gente consegue então caminhar nessa direção, nós somos fortalecidos para, se necessário for, morrer por Cristo e fazer isso se sentindo honrado diante da profundidade, do tamanho, da glória, da bênção de ser amado como nós somos por esse Senhor que fez o que fez por nós. Será que você compreende o quanto você é amado em Deus por meio de Cristo? Aquilo mais profundo que Deus poderia fazer por você, Ele fez, Ele já fez. Senhor, mostra que me ama. Senhor, preciso de uma casa. Tolice! Eu preciso de um emprego. Senhor, se o Senhor me ama mesmo, me dá um emprego. Meninice! Ore por essas coisas. Mas não ore como se elas pudessem expressar o mínimo do amor de Deus por você. Porque o amor de Deus foi expresso nele, amaldiçoando o Filho dele numa cruz, para você que estava em maldição ser abençoado. Ele jogou toda a sua ira no próprio Filho Santo, o único irrepreensível, para que todos os seus pecados pudessem ser perdoados. Ele te resgatou do inferno e das trevas, para que você fosse filho dele, não apenas um amigo dele, não apenas uma criatura dele, mas fosse recebido como seu filho, herdeiro em Cristo Jesus. Será que temos consciência do tamanho desse amor? Eu creio que não temos. Eu creio que não temos. E nós precisamos orar: Senhor, eu não compreendo a largura, a profundidade, a altura desse amor. Senhor, me fortalece, me revelando o quanto o Senhor me ama. Porque aí, ao invés de você fugir de Deus, você fugirá para ser achado somente nele. Porque você vai entender o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa debaixo da sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte. Então, ao invés de você correr com medo da ira de Deus, você corre para debaixo das asas do Senhor, porque o amor dele, quando você tem consciência desse amor, você diz: não existe outro lugar para minha alma a não ser debaixo desse Senhor que me acolhe, que me abraça, que me protege, que me guarda, que me salva. Mas para isso você precisa entender o quanto você
é amado. Você precisa entender a natureza desse amor de Deus em Cristo Jesus por você. Talvez alguns que estão aqui nesta manhã estão perto de uma crise do afundamento. Talvez você está aqui, a gente olha para você, parece que está tudo legal, tudo ok. Mas você sabe o quanto lá dentro você está mal. Sabe qual é a minha oração? Espírito Santo de Deus, fortalece o íntimo desse meu irmão. Fortalece o íntimo dessa minha irmã. Espírito Santo de Deus, toma essas trevas e lança a tua luz nesse coração. Relembra esse irmão. Quem é o seu Senhor? Relembra esse irmão a maravilha da tua graça. Ajude o Senhor a contemplar quem é Cristo Jesus. E eu também oro, meu irmão, minha irmã, por você nesta manhã e por mim mesmo. Eu quero muito. Senhor, eu não sei o quanto eu sou amado ainda. Eu não entendo ainda a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Cristo Jesus. Senhor, me ensina. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é que reconstrói tudo lá dentro. E aí, mesmo que as coisas lá fora estejam difíceis, você está firmado. Você está seguro. Será que nós precisamos disso nessa manhã? Será que o seu coração precisa dessa visitação? Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus, nós nos unimos com essa oração registrada pelo apóstolo Paulo, oração em função dos crentes daquele tempo, daquela época, mas que ecoa sobre nós hoje. Nós nos unimos com essas palavras para pedir essas duas coisas que o apóstolo pediu por aqueles irmãos, porque nós também precisamos, Senhor, precisamos ser fortalecidos no íntimo, lá dentro, naquele lugar que as pessoas não conseguem contemplar, mas que o Senhor sabe como está. Visita o coração do teu povo. Trata as emoções mais duras e difíceis pelos quais muitos de nós estamos passando. Renova, Senhor, esse mundo nosso, a nossa alma. Senhor, também clamo para que o Senhor abra o nosso entendimento para aquilo que já temos, já é nosso. O teu grande amor. Porque se o Senhor, ó Deus, despertar a nossa alma para isso, como nós vamos amar as outras coisas como às vezes temos amado? Como, Senhor, nós iremos ser encantados por outros amores, outras paixões? Por isso, nesta manhã, no poder da Tua palavra, Senhor, e na ação do Teu Espírito Santo, faz isso por nós. E que o Teu povo assim, renovado, fortalecido, cheio da esperança do Evangelho, possa servir o Senhor, mesmo nas circunstâncias adversas da vida. Clamamos por isso, Senhor, mas clamamos também por gratidão, porque já sabemos que somos amados. Nós só queremos, ó Deus, como o apóstolo orou, compreender a largura, a altura, a profundidade desse amor, porque isso nos renovará. Assim nós oramos, Senhor, sabendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais, como lemos nesta manhã, do que pedimos ou pensamos, conforme o poder do Senhor e a vontade do Senhor. E que toda glória seja para o teu santo nome. Amém.